Acolhendo como Cristo acolhe. Encontre paz, esperança e unidade na fé. A passagem de Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 13, apresenta ensinamentos valiosos sobre acolhimento, paz e esperança em Deus. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma para ressaltar que a fé em Cristo é um elo universal, capaz de unir pessoas de diversas origens. Sua exortação para que acolham-se uns aos outros lembra que, assim como Cristo acolheu a todos nós para a glória de Deus, devemos fazer o mesmo, promovendo uma união que reflete o amor e a graça de Deus. Essa união inclui a relação entre judeus e gentios, um tema recorrente nas cartas de Paulo, que ensina que todos, sem distinção, são chamados a um só corpo e a uma só esperança em Cristo. Essa inclusão dos gentios é revelada como parte do plano de Deus desde as antigas promessas dadas a Israel, pois desde o início, sua graça alcança todas as nações. Assim, Paulo nos convida a olhar para Cristo e para o exemplo de aceitação e amor que ele nos deu. Em Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 13, nos revela: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: Louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o, todos os povos. E outra vez, diz Isaías: Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A orientação de Paulo neste trecho está centrada em uma verdade fundamental da fé cristã. O amor acolhedor de Cristo é a base de toda a união entre os que nele creem. Ao pedir que os cristãos se acolham mutuamente, Paulo não se refere apenas a uma questão de convívio social, mas a uma prática espiritual que glorifica a Deus. O acolhimento cristão deve ser uma extensão do acolhimento que Cristo nos deu, mostrando um coração humilde e pronto para perdoar, servir e incluir a todos, especialmente aqueles que são diferentes. Paulo ainda lembra que Cristo veio para confirmar as promessas feitas aos patriarcas de Israel, como Abraão, Isaque e Jacó, as quais apontavam para o Salvador que resgataria seu povo. No entanto, o cumprimento dessas promessas não se limita aos descendentes de Israel, mas se estende aos gentios, ou seja, a todas as nações, para que também eles glorifiquem a Deus. Através de várias citações do Antigo Testamento, Paulo ressalta a legitimidade desse propósito divino, lembrando que Deus sempre desejou reunir todas as nações. O versículo de Isaías, mencionado por Paulo, fala de uma raiz de Jessé, referindo-se ao Messias, que viria da linhagem de Davi e que traria salvação não só a Israel, mas ao mundo inteiro. No último versículo dessa passagem, Paulo faz uma oração para que Deus, o Deus de esperança, encha os corações dos fiéis de alegria e paz. Essa paz e alegria, que são frutos de uma vida de fé, não dependem das condições ou desafios que enfrentamos, mas vêm do próprio Espírito Santo, que nos permite confiar em Deus plenamente. A esperança que Deus nos dá é como uma âncora, sustentando-nos em qualquer circunstância e apontando para o futuro que Ele tem reservado para seus filhos. Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 13, é um chamado para que todos que seguem a Cristo vivam uma vida de acolhimento e união, rompendo as barreiras da cultura, da tradição
e da diferença, e se unindo sob o amor de Deus. Paulo nos lembra que Cristo nos recebeu primeiro, não olhando para nossas falhas, mas com um amor infinito e disposto a transformar. Se Cristo nos acolhe com um amor tão grandioso e imerecido, somos convidados a espelhar essa mesma aceitação e amor ao nosso próximo. Esse acolhimento é mais do que um ato de gentileza. É a essência do que significa viver em Cristo. Devemos estar prontos para abraçar as pessoas em suas dificuldades, perdoar as falhas e ser suporte nos momentos de fraqueza. É um amor que reflete a glória de Deus e que se torna uma fonte de testemunho para o mundo. Acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu, é sermos testemunhas vivas da bondade de Deus e da unidade que Ele deseja para todos os que creem. Outro ponto essencial desta passagem é a confiança em Deus como a fonte de nossa esperança, paz e alegria. A vida cristã nem sempre é fácil, e frequentemente os desafios e as dificuldades podem tentar roubar nossa paz. Mas Paulo nos lembra que é Deus quem nos concede uma esperança que vai além das circunstâncias terrenas. Essa esperança, que é infundida em nós pelo Espírito Santo, é um poder renovador que nos fortalece em meio a qualquer adversidade. Nossa alegria e paz são frutos de uma fé sólida, uma confiança inabalável no caráter de Deus, que é sempre fiel e nunca nos abandona. Essa passagem também é um lembrete de que Deus deseja que nossa vida seja repleta de alegria e paz, não como uma consequência de uma vida sem problemas, mas como resultado de uma confiança absoluta nele. A alegria cristã é uma fonte de força e consolo que o mundo não pode oferecer, mas que é encontrada somente em Deus, que é o Deus de esperança. Quando buscamos a Deus e permitimos que o Espírito Santo habite em nós, podemos experimentar uma paz sobrenatural e uma alegria que ilumina nosso caminho, mesmo nos dias mais sombrios. Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 13, nos convida a viver uma fé que acolhe, que une e que transborda em esperança. Ao acolhermos uns aos outros como Cristo nos acolheu, estamos vivendo a essência do Evangelho e refletindo o amor de Deus. Essa união de judeus e gentios na fé revela que o plano de Deus inclui a todos e que suas promessas são para todas as nações. A fé em Cristo é um vínculo que supera qualquer diferença, e quando praticamos esse acolhimento, glorificamos a Deus e somos um testemunho vivo de sua misericórdia. Além disso, a passagem nos desafia a confiar em Deus como a fonte de nossa paz e alegria. Essa confiança nos permite viver uma esperança que supera as adversidades e nos dá força para perseverar. Quando o Espírito Santo nos enche de esperança, somos capacitados a enfrentar os desafios com uma alegria que vai além da compreensão humana e uma paz que se fortalece na presença de Deus. Que cada um de nós possa viver essa esperança, paz e alegria, testemunhando a bondade e o amor de Deus para todos ao nosso redor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja teu nome por nos acolheres com tanto amor e graça, que possamos seguir teu exemplo, acolhendo todos com o coração aberto e cheio de compaixão. Enche-nos com o teu Espírito Santo, para que possamos viver em paz, alegria e unidade com nossos irmãos e irmãs. Que a tua esperança seja a âncora que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Concede-nos um coração grato e disposto a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Que possamos glorificar-te com nossas ações e sermos luz em meio às trevas. Dá-nos força para perseverar na fé e testemunhar tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança
que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.